Taubaté, nas bandeiras que ousaram desbravarem nas selvas com glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. A minha posição é mantermos Taubaté na data de 5 de dezembro. Ela está constituída, ela está fundamentada, que Taubaté é o primeiro núcleo irradiador, o primeiro núcleo do Vale do Paraíba. Taubaté se torna povoado em 1640, depois freguesia e vila. Então a vila é que marca, e para ser vila, né, é necessário ter então a matriz, né, a câmara. É importante também, além da matriz, a câmara, a cadeia, né, e mais para frente então o pelourinho, né. Com isso, Taubaté, diferente das outras vilas e cidades do Vale do Paraíba, é a primeira a se constituir como vila, enquanto que as outras ainda são freguesias. Então essa questão é a questão histórica fundamental para mantermos a importância de Taubaté. E Taubaté hoje, né, celebra em 5 de dezembro 368 anos. E se nós formos pela proposta de alguns vereadores, nós teríamos só 175 anos e perderíamos toda a história, toda a riqueza e toda a fundamentação que está exatamente na formação da vila. Eu sou contra a alteração da data do feriado de Taubaté, de 5 de dezembro para fevereiro, porque dezembro, essa data, 5 de dezembro, representa historicamente uma data fundamental, onde Taubaté, elevada à categoria de vila, transformou-se num núcleo urbano autônomo e administrativamente competente para gerir os seus negócios. A inauguração da Câmara Municipal significou, portanto, esse ponto relevante na nossa história. Eu sou contra a mudança da data de comemoração do aniversário da cidade, do dia 5 de dezembro para o dia 5 de fevereiro, porque não existe, do meu ponto de vista, nenhum argumento que justifique a desvalorização de uma data histórica. A data do dia 5 de dezembro é a elevação da cidade de Taubaté, hoje a cidade de Taubaté, à vila. E vila é anterior, é mais importante do que cidade. E é uma data já consolidada, cristalizada, tanto no imaginário da sociedade, quanto pedagogicamente nas escolas. Portanto, a mudança dessa data, o impacto pedagógico, social e cultural é infinitamente maior do que qualquer tipo de impacto econômico que poderia estar se aventando. Eu sou contra a mudança da data da elevação da cidade em categoria de vila, de 5 de dezembro para 5 de fevereiro, porque o 5 de dezembro existe uma provisão. Essa data não foi escolhida aleatoriamente. Existe uma provisão que eleva o povoado à condição de vila. Então não é... E o que seria essa condição de vila? Seria a criação da Câmara, da cadeia e também da parte religiosa, da igreja. Então esse projeto partindo da Câmara me surpreende um pouco, porque é a criação da Câmara, inclusive, 5 de dezembro de 1645. Sou plenamente a favor da continuidade do feriado no dia 5 de dezembro, devido à importância, à categoria de vila. Taubaté foi elevada nessa data, a categoria de vila, ela passou a existir como um marco do início da história de Taubaté. A importância dela foi nessa fase para chegar a ser uma cidade. Então, foi no início de um século XVII. Foi a primeira cidade a ser elevada vila, era um povoado. Então, a importância disso é fundamental para o estudo, é um ato cívico e não tem como ser mudado. É um registro histórico. Vale a gente recordar, diante dessa informação histórica, né, a importância que o Taubaté teve na própria desenvolvimento do Vale do Paraíba, né? Então o orgulho do Taubaté ter também todos esses anos de existência se dá à medida em que foi importantíssimo o papel de Taubaté já quanto vila, né? E não só como cidade, né? Porque o contexto de cidade que
foi algo instituído a partir do Segundo Império, Primeiro Império, Segundo Império, ele teve uma abrangência, vamos dizer assim, mais normativa em si, né? Mais de oficialização de algo que já era oficializado, né? Então, o contexto de cidade para Taubaté, acredito que já não é tão interessante quanto os seus anos já anteriores a 1842, onde Taubaté já era vila, né? Onde vale a gente destacar que Taubaté, desde 1645, ele vai ter um papel importante no vale, juntamente com o papel da descoberta do ouro e do crescimento de muitas outras cidades. E a gente tem que levar um pouco isso em conta, até por conta da nossa trajetória cultural, né? Onde a cidade já se posicionava fortemente e até mesmo, como o hino bem vai falar, o Taubaté, se ombrando a própria São Paulo. Taubaté era até mesmo bem mais eloquente em termos de administração colonial, em termos de urbanização, do que até mesmo a própria São Paulo. Então, ressaltar a importância da data do 5 de dezembro de 1645 é ressaltar esse papel e toda essa trajetória que Taubaté teve para o Vale do Paraíba e para o Brasil, né? Lembrando e levando em consideração que, à medida que nós temos essa data como marco, Taubaté se encontra entre o rol das primeiras cidades, né, vilas do Brasil, do processo de urbanização, do processo de consolidação do Brasil ainda no período colonial. Então, não é só alterar uma data, né? E esse processo ele vai além, né? Se nós modificarmos isso, nós vamos estar influindo diretamente em toda a escrita histórica de Taubaté, em toda a escrita histórica até mesmo do Vale do Paraíba, né? E é onde nós temos que preservar e manter essa data, não só pelo orgulho dos taubatianos, mas por Taubaté se orgulhar muito de poder ter feito e fazer parte da história do Brasil. Nós acreditamos que a história de Taubaté só pode ser preservada se a população conhecer a história da forma como ela realmente é, da forma como ela realmente, da forma que ela traz significado para as pessoas, ela tem alguma ligação com elas. Então nós acreditamos que essa data deve ser preservada como uma forma de sempre lembrar as pessoas a respeito da sua própria história, a respeito da sua memória coletiva. Outro elemento importante no contexto histórico da cidade, com a data do 5 de dezembro de 1645, é enfatizar a criação até mesmo da própria Câmara Municipal. Uma vez que é elevado pelo Lourinho na vila, e para ele ser elevado ele tinha que conter os elementos como a igreja matriz, um moinho, né, simbolizando que a vila tinha maneiras de subsistir, uma cadeia e uma câmara, né, onde se faziam as leis. Destaca-se a importância de mantermos a data de 1645, pois essa data também marca o início do poder legislativo naquela que era a vila de Taubaté, posteriormente então a cidade, onde a gente não pode alterar essa data, pois a gente estaria até mesmo alterando a data da criação da nossa própria Câmara de Leis. E aí a importância dos vereadores, né? E como representantes da sociedade, legisladores, eles precisam perceber o seu papel de não tirar esse contexto histórico, essa importância, né, da fundação da Câmara e de manter exatamente essa data histórica e que está presente nos escritos e também na memória, né? Então, essa data é fundamental que ela não seja alterada por outras finalidades, né? Então, a história ela tem que ser preservada. E a preservação é manter a sua formação da vila como o início, né, da cidade de Taubaté.